Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais um webinar da MapData. Tenho o prazer hoje de trazer para vocês um assunto bastante relevante e atual, que vem sendo discutido, nas grandes indústrias, né? Hoje a gente vai falar sobre gestão de obras complexas com metodologia BIM, e vamos trazer aqui um case de descarbonização hidrelétrica, um caso real, executado e trabalhado aqui pela Reta Engenharia. Bom, hoje temos aqui a participação ilustre de duas pessoas incríveis que desenvolveram o trabalho, trabalharam próximo a esse projeto, a essa iniciativa, que é o Lucas Facula, arquiteto, master especialistas em BIM da Reta, e o Túlio Faria, gerente de novos negócios na Reta. Meu nome é Ari Nascimento, eu sou gerente técnico de vendas aqui na MapData. Bom, antes de ir propriamente para a agenda, para falar sobre o tema, gostaria de deixar aqui alguns recados. Não sei se todos têm conhecimento, mas a Mapdata foi adquirida por um grupo europeu, né, um grupo, uma revenda Autodesk Platinum na Europa, e a gente está incorporando uma série de novos produtos e novos serviços aqui no nosso portfólio. E um desses produtos que eu trago aqui para vocês é o Initiai for Revit, tá? Uma solução robusta e roda aí sobre a plataforma Revit, que permite vocês ganharem em termos de produtividade. Então, muitas atividades que hoje vocês acabam fazendo usando o Revit, vocês podem otimizar e até automatizar essas tarefas, como, por exemplo, a possibilidade de vocês exportarem informações do seu modelo BIM, concebido ali dentro do Revit, para um formato Excel, e compartilhar essas informações com outros departamentos, e até importar, retroalimentar as informações adicionadas ali no modelo, aliás, no arquivo Excel, dentro do seu modelo BIM. Então, uma série de atividades que vocês hoje podem estar fazendo de forma mais manualizada, a gente pode automatizar usando o NTI for Revit. Bom, isso daqui é só um recado, mas futuramente a gente vai criar aqui um evento especificamente para falar um pouco mais de detalhe, um pouco mais dos benefícios e ganho do NTI for Revit. Bom, vamos aqui para o que interessa, né? A agenda do dia. Primeiro, vamos falar um pouco de contexto e conceitos a respeito de sustentabilidade, né, para aquecer sobre o tema, passar aqui para vocês alguns conceitos, algumas nomenclaturas a respeito de sustentabilidade, que vai embasar todo o entendimento aqui da nossa apresentação. Posteriormente, o pessoal da Reta vai falar um pouco mais de um caso aplicado de BIM na gestão e desenvolvimento da engenharia, embarcando tanto a parte de pré-construção, né, a parte de design e pré-construção, a construção propriamente dito, e a parte de operação e manutenção, com boas práticas e com caso real. E logo em seguida a gente vai falar um pouco das práticas sustentáveis no uso de materiais e como o BIM contribuiu para, a partir de critérios, a partir de informações, selecionar aquele material mais sustentável e reduzir ali a pegada de carbono. E por fim, o caso de uma usina hidrelétrica, né, um caso aplicado aí na realidade, para mostrar para vocês que hoje já é realidade o uso de BIM para desenvolvimento de projetos mais sustentáveis, tá? Bom, para mostrar para vocês o quanto é importante esse tema, certamente vocês já tenham discutido isso dentro das empresas, dentro aí dos grandes eventos da construção civil, vocês já sabem da relevância que é esse assunto. Mas eu trouxe aqui algumas informações que vai ainda fortalecer ainda mais o porquê que isso precisa ser discutido, né? Por que está acontecendo a mudança climática? Hoje, para vocês terem uma ideia, extraímos cerca de 100 bilhões de toneladas de matéria-prima, matérias-primas da Terra todos os anos. Só para contextualizar, né, isso, para vocês terem uma referência, isso corresponde a 2/3 do Monte Everest.
e metade disso, dessa matéria-prima extraída, ela vai para a construção civil, e outra parte vai para a construção civil e outra parte vai para indústria, para desenvolvimento de produtos manufaturados. A construção civil gera um terço do valor estimado, né, do valor total de resíduos emitidos no mundo, né? É um número bastante expressivo. Pelo menos 40% das emissões mundiais de dióxido de carbono são oriundos da construção civil, tá? Então, mais um dado aí que reforça aí o tamanho da importância de estar trazendo esse tema aqui para discussão. Bom, para vocês entenderem como que funciona a emissão de gás carbônico em todo o ciclo de vida de construção, a gente pode dividir o carbono em duas partes. O primeiro, o carbono incorporado, que é aquele carbono que muitas vezes é escondido, não consegue ver porque está atrelado diretamente à construção, mas a partir do momento que faz a extração do material, faz a mineração do material, faz o processamento, faz a industrialização e até chegar no canteiro de obra, até chegar envolvendo toda a parte de logística, tem emissões de carbono. E até diretamente na construção, com movimentação de máquinas pesadas, também existe emissão de carbono. Isso corresponde, esse carbono incorporado corresponde a 13% das emissões total, tá? Existe um outro carbono operacional, que é aquele carbono que acontece durante o ciclo de funcionamento, o ciclo de vida ali, de operação do seu empreendimento, né? Muito atrelado, muitas vezes, a consumo de energia elétrica. Também, essa fase aqui costuma ter, em média, uma emissão de 28% de emissão de CO2 no tempo de operação, tá? E para vocês entenderem como que a gente pode ajudar a resolver, reduzir essa emissão de carbono, existem várias iniciativas e as soluções tecnológicas da Autodesk embasa a você tomar decisões mais precisas, baseadas em dados. Mas antes de a gente chegar para entender como que é feito esse embasamento, é importante fazer uma retrospectiva, né, do histórico, do histórico, onde começou tudo e aonde a gente está, e uma visão de futuro para vocês. Né, vocês sabem muito bem, né, a princípio era tudo desenvolvido no CAD, né, era processos fragmentados, não tinham conexões, e era simplesmente 2D, uma prancheta que era antes feita no papel, passou a ser vetorizada em formato digital. Logo em seguida veio da transição do CAD para o BIM, né, ou seja, começou a se criar modelos paramétricos, modelos inteligentes, modelos ricos de informação que ajuda você a gerar um orçamento mais preciso, ajuda você a tomar a decisão, gerar documentação de forma mais rápida. E hoje a gente está recentemente embarcando na era do BIM conectado, muito fundamentado pelo ambiente comum de dados, onde você tem a capacidade de centralizar as informações num repositório em nuvem, e você consegue configurar fluxos de trabalhos e integrações com diversos sistemas que a sua companhia pode possuir. E para dar uma visão um pouco mais de médio prazo, hoje a gente já está começando a fazer uma abordagem um pouco diferente, que é o Outcome Based BIM, né? O BIM, traduzindo o pé da letra, BIM baseado em resultado. Isso o que significa? Através de critérios, vocês podem muito bem propor melhorias alternativas de projeto. Então, uma vez que você tem critérios bem estabelecidos em relação à sustentabilidade, à viabilidade desse projeto, ao custo desse projeto, essas informações elas podem ser imputadas e através delas o sistema gerar opções alternativas para você eleger aquela que é mais factível, aquela que é mais eficiente para aquele critério ou critérios que você estabeleceu. E aqui a inteligência artificial acaba sendo um co-criador do seu modelo 3D para você buscar uma eficiência operacional ainda melhor, tá?
Joia, então, dando um panorama geral para vocês, agora eu vou passar aqui a voz para o Lucas e para o Túlio, para ele contextualizar esse caso da usina hidrelétrica mais de perto e com mais detalhes. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Sou o Túlio, sou gerente de novos negócios, responsável também aqui na Reta pela área de PMO, inovação e comercial. Então, o sumário da apresentação que a gente traz hoje é falar um pouquinho sobre a Reta, bem rapidamente mesmo, explicar um pouco como a gente tem atuado com o modelo BIM, como que a gente tem apoiado os nossos clientes muito na parte de engenharia, também de construção e também levando o modelo para o pós-construção para ter ali a parte de manutenção e operação, buscando abranger todo o ciclo de vida do ativo. Então, a gente entende que esses ganhos a gente consegue ter no modelo. E o importante que a gente gosta de mencionar também é o seguinte: aqui a gente é muito adepto da gestão compartilhada, que é um conceito onde se tomam as decisões em prol do projeto, independente das empresas que ele esteja integrando, entendendo que o sucesso do projeto é o sucesso tanto do cliente quanto o nosso. E a gente entende que a metodologia BIM traz esse projeto para o centro da tomada de decisão. Quando a gente tem ali a aplicação da metodologia na plenitude, compartilhando os desenvolvimentos e todas a parte de engenharia, construção e manutenção com um modelo centralizado ali e compartilhado, a gente consegue ter esse conceito trabalhado mais fortemente. Então é algo que a gente vem buscando difundir aqui muito na empresa, e a gente já tem esse setor, essa área de inovação que traz as tecnologias, traz a metodologia BIM para dentro da empresa, isso há mais de 8 anos aí praticamente, então é algo que a gente gastou energia e muito investimento para conseguir também desenvolver e apoiar os nossos clientes ali, trazendo valor para o projeto. Então, falando um pouquinho sobre a empresa, a Reta é uma empresa de 29 anos, a gente faz 30 anos agora em janeiro de 2025. Ao longo desses 30 anos, atuamos em mais de 400 projetos aqui em todo o território nacional, isso independente da fase, sendo fase de engenharia, estudos de implantação, desenvolvimento de documentação para aprovação, e até fazendo a parte de gerenciamento e encerramento dos contratos. Tivemos 4 projetos internacionais atendendo clientes brasileiros, e atualmente a gente conta com um corpo técnico de mais de 250 profissionais. Então, hoje a gente tem na empresa aqui mais de 180 engenheiros das mais diversas formações, e aí na explicação do Fukuda vocês vão entender a importância disso para a gente conseguir um produto com consistência. Então, por exemplo, a gente trabalhando no case de hidrelétrica, a gente tem profissionais que já atuaram nesse tipo de construção, já fizeram esse tipo de obras, entendem quais que são as sequências construtivas, bem como, por exemplo, profissional específico de obras civis, específico de parte elétrica, de montagem de equipamento. Então, tudo isso nos auxiliou para poder fazer um modelo que correspondesse de fato como seria ali durante a execução, para a gente poder ter um planejamento 4D, para a gente ter os diferentes tipos de serviços, alguns, por exemplo, os tipos de forma específico, algo que seja bem detalhado, específico desse tipo de obra, onde esses profissionais com essa experiência nos ajudou, e isso ajuda a dar essa consistência aos nossos trabalhos. Hoje a gente conta com 5 certificações, 4 ISOs, saúde, segurança, meio ambiente, qualidade, a 27001, que é de segurança da informação. A gente foi a primeira empresa de engenharia no Brasil a obter essa certificação. A SA 8.000, que é de responsabilidade social, e o terceiro ano consecutivo com o selo GPTW, variando ali de 88% a 86% de aderência dos nossos colaboradores. Aqui é um pouco dos produtos que a gente entrega, eu não vou ler um por um, mas é mais para mostrar ali a amplitude de atendimento aos nossos clientes. Então, hoje a gente atende ali desde a engenharia conceitual, o início da concepção do projeto, entendendo que a modelagem, a metodologia BIM ajuda a gente ter bem mais detalhado e mais fácil acesso, mais democratizado desde o início e a concepção do projeto. Todo também a parte de apoio a suprimentos, a parte de gestão de obras e a parte de administração contratual. Então, assim, é mais para ter uma visão, um overview geral de nossos modelos de atuação. E aí, aqui na sequência, eu vou passar para o Fukuda, que aí ele vai explicar todo esse case, como se deu o desenvolvimento, quais foram as etapas. Esse foi um projeto bem amplo, era uma usina com 2 turbinas Kaplan, um investimento estimado ali próximo de 700 milhões de dólares e um prazo de implantação de cerca de 5 anos. Então, vou passar a palavra para o Fukuda, ele vai se apresentar e vai poder explicar melhor o case e todo o desenvolvimento.
Boa tarde, pessoal. Eu sou o Fukuda, eu sou na inovação da Reta. Então, como o Túlio explicou, a gente atuou desde a contratação desse projeto, né, da engenharia detalhada em BIM. Então, a gente foi a fundo de como aplicar a norma internacional que rege esse processo, né? E o que ela fala sobre a definição de BIM? Ela fala que é uma representação digital compartilhada, ou seja, não só quem faz o projeto, mas quem estuda a viabilidade, quem constrói, quem vai operar esses ativos também podem utilizar dessa metodologia para facilitar processos a fim de que eu tome decisões informadas. E num processo de contratação, se eu não defino bem os meus requisitos de modelagem, eu não consigo tomar decisões acerca desse projeto. Então, a gente foi muito entendendo o que a norma que rege esse processo de gestão da informação trata sobre o BIM, né? E cada empreendimento, ela trata sobre 8 estágios principais. Cada contrato desse empreendimento vai passar por essas 6 etapas, que é a licitação, o planejamento da informação de cada contrato, a produção em si, até eu chegar no encerramento e a fase final de entrega dessa informação. Cada uma dessas caixinhas, dessas 8 estágios de informação, na norma, vocês vão ver que vão sendo abertos algumas fases que, ora, o demandante tem que tomar a decisão, ora, o contratado, né? Então, a primeira coisa, nessa primeira etapa de levantamento de necessidades, é indicar os profissionais responsáveis pelo gerenciamento das informações. Depois eu estabeleço o que é estratégico para a empresa que vai contratar os modelos, como que eu vou trabalhar essa modelagem, como eu falo de um processo, eu preciso de ter datas para a gente se organizar. A gente estabelece processos de padronização da informação, se eu vou utilizar ela num software de gestão, então eu preciso garantir como que eu vou estruturar essa informação, quais serão os métodos de procedimento de informação e as referências que eu posso compartilhar, normas que eu tenho que atender. Então, o contratante ele tem que facilitar esse processo de gestão compartilhada, né? E nesse processo é uma boa prática eu já estabelecer o meu CDE, o meu ambiente colaborativo e o protocolo de informação onde eu trato o BIM como uma obrigatoriedade contratual. Para depois eu passar para a segunda etapa, né? Que eu estabeleço requisitos de troca de informação, eu vou explicar um pouco isso, como a gente fez para a hidrelétrica. Eu reúno todas as referências, os recursos que vão ser compartilhados, estabeleço os critérios e avaliações que vão ser durante o processo licitatório, e tudo isso é compilado no convite à licitação, que vai fazer parte da especificação técnica de contratação. Nesse caso que a gente vai apresentar hoje, a gente vai focar mais nesses 2 estágios, né? Porque a gente está numa etapa pré-construção, preparando para a contratação de uma engenharia detalhada. Então, como que a gente trabalhou esses 2 primeiros estágios? Isso aqui só para mostrar que a contratante ela é protagonista nesses 2 primeiros estágios, a gente justamente apoiou uma contratante a fazer esse processo. Então, o nosso escopo inicial foi em definir, junto com a contratante, o que seria um manual BIM aplicado ao setor hidrelétrico, justamente para a gente preparar toda essa parte de contratação, de requisitos, e a gente preparou um BEP também. Então, como o Túlio explicou, é uma usina hidrelétrica e suas obras conexas de infraestrutura, são essas 2 turbinas com capacidade geradora de 248 MWh, para uma modalidade de contratação EPC, ou seja, a empresa que desenvolvesse, o consórcio que ganhasse essa licitação vai desenvolver a engenharia detalhada e faria a construção. Para isso, a gente precisava, com base na engenharia básica, atualizar todas as linhas de base de referência de planejamento orçamentário. Então, a gente começa nesse manual entendendo qual que é o nível de maturidade daquele cliente para a gente estabelecer metas, como que ele vai trabalhar o BIM. De fato, a gente trabalha os manuais, os requisitos de contratação, o BEP, e para atualizar as linhas de base, já que a gente ia fazer isso, por que não fazer em BIM a parte de orçamentação e atrelar ele a uma análise de descarbonização a esse orçamento? Para isso, a gente precisou entender todo o ciclo de vida desse empreendimento hidrelétrico, desde os estudos iniciais, o inventário, que é onde eu defino a solução que vai ser adotada de turbina, em relação à capacidade de sítio, projeto básico, executivo, eu vou entendendo a diferenciação, o nível de necessidade da informação nesses estágios,
para entender como que o BIM pode apoiar cada uma dessas etapas na gestão da obra, na inspeção da minha obra, né, e pós-gestão e manutenção. Para isso, a gente se apoiou muito nos guias de contratação BIM do BIM Fórum, que foram lançados no final do ano passado. Para cada uma dessas etapas do ciclo, a gente determinar indicadores, a gente começar a metrificar os benefícios da modelagem. Então, cada uma daquelas etapas, seja projeto básico, detalhado, no manual a gente foi descrevendo como seria trabalhado a questão da modelagem. A gente também aproveitou que a gente ia fazer a orçamentação e definimos o que seria necessário para essa orçamentação. Para isso, a gente organizou uma matriz de requisitos de informação. A gente trabalhou com a implementação do modelo IDS, que é a especificação de cada informação, como que isso seria verificado se o modelo ele contém informação que está sendo contratada. Para isso, a gente integra no BI para apoiar o desenvolvimento da engenharia. A gente testou também em parceria com uma empresa alemã, Ecodale, como integrar esses formatos IDS dentro das ferramentas de modelagem da Autodesk, por exemplo, o Revit, onde, usando esse plugin alemão, a gente consegue selecionar os pilares, as entidades construtivas, né? Vigas, lajes, e saber qual informação eu tenho que imputar no meu modelo conforme eu estou contratando. E isso eu vou checando e retroalimentando esse fluxo de validação da informação. Para isso, esse foi o modelo que a gente construiu, utilizando o Revit, o Civil 3D. E a construção desse modelo foi muito interessante, né? Porque a gente pôde fazer diversos workshops com engenheiros com experiência em construção hidrelétricas no país. A gente foi discutindo como que se constrói uma hidrelétrica, como que essa informação chega a campo, e o modelo nada mais é do que a representação das etapas construtivas da minha hidrelétrica. Então, primeiro eu faço a soleira da sucção, as paredes, a transição, a galeria, o concreto envoltório, qual o tipo de concreto que eu uso em cada um desses elementos de uma hidrelétrica, e tudo isso eu vou descrevendo no manual, e quais informações têm que estar presentes nisso. Então, no meu BEP, a gente acabou trabalhando um dicionário da EAP, que é um anexo ao BEP, explicando quais são os componentes dessa hidrelétrica, dessa casa de força, o que eu preciso produzir de informação, como que ela se chama, e uma estratégia de codificação que me auxiliasse na ferramenta no Navis, por exemplo, eu simular essas etapas de construção. Isso foi muito interessante porque a gente conseguiu, no Navis, orquestrar a questão de atividades de detonação que não poderiam ter conflitos com concretagem. A gente simulou a questão das gruas e vários outros quesitos que o modelo permite a gente refinar o planejamento muito melhor. E ao final dessa construção desse modelo, a gente tinha tanto o modelo do planejamento como o modelo utilizado para uma ferramenta orçamentária, onde a gente extraía os quantitativos. Então, ou seja, dentro do Revit, a gente tinha parâmetros que me permitiam filtrar, né, estruturar a minha EAP conforme o meu planejamento e conforme o meu CAPEX, né, para de fato eu extrair a mesma informação, às vezes um pouco mais detalhada no planejamento do que no CAPEX, só que é a mesma informação. E esse exercício de trabalhar a construtibilidade com a modelagem BIM, a gente viu que a gente conseguiu uma redução orçamentária da casa de 11,28%. Nisso porque a gente estava tratando com informações que eram extraídas de forma mais precisas, tanto dos itens principais de concretagem, de forma, e isso nos apoiou a estabelecer um custo-alvo que eu acompanharia durante a execução da minha obra, né, para ter esses comparativos acumulativos no tempo. Então, a gente enxergou numa ferramenta orçamentária que importa o IFC que a gente exportou do Revit, a possibilidade de analisar o meu CAPEX para a redução de sustentabilidade, né, de carbono. No caso, a gente viu que a gente podia, isso é muito utilizado em edificações que buscam a certificação LEED, né, esse é um dos requisitos da certificação LEED. Mas para a infraestrutura, a gente não vê muitos casos das pessoas fazendo isso, né? Então, a gente foi e testou nesse projeto piloto, todos os quantitativos que a gente estava extraindo, a gente trabalhou dentro de uma outra calculadora de carbono australiana para simular alguns cenários utilizando materiais que respondem às mesmas especificações da engenharia, mas possuem uma declaração ambiental que atestam que o seu processo de fabricação emite menos carbono. Então, a partir de uma média e desses novos materiais, a gente consegue simular tanto a nossa pegada atual, quanto a possível redução de carbono que a gente pode estar nesse estudo.
E a gente pensou, e se isso retroalimentasse o nosso modelo financeiro? Quanto que custaria eu viabilizar uma obra de menor impacto, como uma hidrelétrica, né? Então, aqui só um exemplo de como que a gente vai trabalhando os itens do nosso CAPEX, né? Abrindo as CPUs, inserindo as horas dos equipamentos, o consumo de diesel, né? Para eu ter a pegada de carbono da minha construção. E depois a gente fez uma curva ABC desses resultados e a gente retroalimentou o nosso modelo no Navis e fez uma simulação para entender quais componentes estavam emitindo maior carbono. Então, ou seja, eu fiz tanta análise do meu CAPEX, do meu planejamento e eu retroalimentei a minha simulação 4D para eu entender como que eu posso reduzir não só substituindo materiais, como trabalhando a questão da engenharia. Para isso, existem outras calculadoras que são um pouco mais integradas, né? Porque do processo anterior, a gente está analisando numa integração unidirecional. Eu exporto meu modelo IFC, eu extraio os quantitativos, eu faço um mapeamento ali e retroalimento o meu CAPEX, sei quanto que eu vou custar, quanto que vai custar aquela simulação. Mas trabalhando na engenharia, eu consigo ter isso em tempo real. E a gente conseguiu isso por meio de um plugin da Autodesk, né, que é o Talicat, que está ligado a uma calculadora que chama EC3, que ele vai te dando em tempo real qual que é a sua pegada de carbono e qual que é a possível redução que você pode ter. Você vai entendendo que nos seus componentes, como vigas, pilares, qual que é a maior contribuição. E à medida que você altera esses elementos na engenharia, você já vai reduzindo o seu target, né, o seu alvo. E isso, estando atrelado à meta orçamentária, a todo esse modelo integrado de visão de planejamento, de custo, foi o diferencial desse caso. Ou seja, para a engenharia detalhada, a gente conseguiu estabelecer uma meta de redução de carbono ainda na fase de engenharia dentro do custo. E o que a gente viu analisando o orçamento? Quanto que a gente reduziu, né? A nossa pegada atual era de 174 toneladas, 1.000 toneladas de carbono equivalente. Otimizando só os materiais, a gente consegue uma redução na ordem de 40%. E o que é isso? A gente está deixando de cortar 69 mil desculpa, a gente está deixando de emitir 69 mil toneladas de carbono equivalente, que equivalem a 483 mil árvores. Pensando em área de região amazônica, é uma área gigantesca que a gente está deixando de cortar simplesmente por um estudo, né? E o que cada material contribui, qual que é a contribuição orçamentária, né? Por exemplo, o concreto a gente viu que ele ajuda a reduzir ali, ó, 37%, o aço 12%, a gente simulando biodiesel em alguns equipamentos onde isso é possível na logística da obra, a gente consegue uma contribuição de redução da casa de 2,6%. A gente tem que somar a contribuição do frete para chegar a esses materiais, muitas vezes via balsa, né, para essa região norte do país, mas que no total a gente consegue 11,28% reduzindo trabalhando a modelagem BIM. Só que o quanto que isso contribui de fato para a gente viabilizar uma obra de menor impacto ambiental? A gente viu que trocando esses materiais, a gente alterava em 2,79%. Ou seja, a gente conseguiu nesse projeto, se você subtrair 11,28 por 2,79, uma redução de 8,49% em relação ao projeto anterior. E isso mostrou para a gente que não só o BIM ajuda a viabilizar, porque o que a gente consegue com esse estudo, né? A gente viu que existem títulos chamados Green Bonds, que são instrumentos ESG de financiamento da minha obra, que eu consigo, com esse estudo, com taxas mais baixas de financiamento do meu empreendimento, justamente porque ele é uma infraestrutura verde. E se você tem juros mais baixos, ao longo dos 5 anos de obra, eu reduzo o meu CAPEX na minha obra. Então, é mais barato eu considerar um estudo de viabilidade de um Green CAPEX, que é o que a gente está chamando essa metodologia, do que, de fato, a gente construir da mesma forma como a gente vem fazendo.
Então, esse modelo financeiro, né, pensar o BIM como apoio a esse modelo financeiro do meu negócio, do meu empreendimento, para a gente começar a viabilizar infraestruturas de menor impacto ambiental, que foi o grande diferencial desse case. O que é um ponto importante a gente pensar aqui é que a gente trabalha nesse case, e é o interessante nosso, a gente trabalha aqui a parte técnica de engenharia, então tem toda a parte de modelagem, conferência de quantitativo, análise de construtibilidade, a parte do planejamento e orçamento associada ao modelo, e aí a gente traz também a parte da viabilidade econômica financeira do projeto. Então, a gente fala, por exemplo, de um player de energia brasileiro, onde ele vai dar provavelmente um deságio para fornecimento de energia num leilão do governo. Então, quando a gente consegue ter essas reduções de uma forma que ele tem maior acuracidade nos quantitativos, consegue ter maior confiabilidade, a gente não está fazendo, por exemplo, um levantamento manual, onde se tem arredondamentos, sim, ele é algo modelado conforme o projeto. Ele consegue ter mais segurança para ofertar um valor mais competitivo e, consequentemente, um sucesso ali no projeto, na obtenção desse fornecimento. E o modelo de financiamento, o que é mais importante também pensar, esse modelo de Green Bonds, a gente tem hoje, tanto no Brasil quanto no exterior, essas linhas de financiamento. A gente tem taxas de juros internas aqui que às vezes vão variar 1% em função do tipo de financiamento, e tem no exterior taxas muito mais competitivas. Quando a gente lança isso sobre esse projeto de 700 milhões de dólares, por exemplo, esse estudo, pensando só para gerar ao cliente a alternativa de conseguir obter um financiamento mais competitivo, é praticamente irrisório, e pode ser que ele viabilize o projeto em função disso. Então, assim, a gente acaba criando duas oportunidades para ele, seja de implantação ou de financiamento, com um custo muito mais reduzido, porque a gente está ainda numa fase de estudo, e depois a gente consegue ainda levar esse projeto para a obra. Então, assim, um ponto que eu acho que até cabe destacar, hoje a gente traz o case onde ele vai até a fase ali de desenvolvimento de engenharia detalhada para posterior implantação. A gente tem alguns outros cases que a gente sempre buscando novas tecnologias, pensando o que seriam os próximos passos. A gente já tem alguns cases implantados também do BIM na obra em si, seja ele para fazer parte de gestão de implantação, de acompanhamento de planejamento, medição, qualidade, e algo interessante, por exemplo, que a gente até comentou, de como utilizar na parte de operação e manutenção. Então, quando a gente fala de grandes estruturas, grandes projetos, a gente tem uma série de intercorrências durante a fase de implantação ali, que muitas vezes se perde. Então, nesses cases onde a gente levou esse modelo, hoje a gente consegue ter, por exemplo, toda a parte de qualidade associada e georreferenciada no modelo. Então, vamos supor que a gente está falando de um maciço de concreto ou um maciço terroso e teve ali durante o período de construção, teve alguma intercorrência, fica registrado naquele modelo, naquela peça, qual que foi a intercorrência, qual que foi o que foi feito para sanar. Então, esse histórico também para o ciclo de vida, ele é mantido no modelo. E um outro ponto que a gente tem estudado aqui, uma forma de implantar, é tentar trazer, por exemplo, a parte de automação associada às imagens, muito próximo de um gêmeo digital, para a gente conseguir ter, por exemplo, toda a parte de controle de manutenção preventiva e corretiva associada a um modelo. Hoje existe, por exemplo, câmeras que conseguem, pensando em mineração, por exemplo, câmeras que conseguem calcular a variação de frequência dos roletes das correias. Então, quando o rolete, por exemplo, começa a ter uma folga um pouco maior, já acusa, por exemplo. Então, tudo isso são tecnologias associadas aos modelos e à inteligência artificial que consegue te dar maior acuracidade no momento correto de fazer a manutenção dos seus equipamentos. Então, tem uma série de novas tecnologias que a gente continua estudando aqui para trazer justamente para o cliente valor para os projetos e buscando reduzir custo, porque quando a gente trabalha numa forma, seja de concepção ou preventivamente, normalmente você tem os custos muito mais baixos, por exemplo, que uma possível interrupção de produção. Então, a gente sempre tem buscado essas soluções, entendendo que isso vai ser praticamente o futuro do mercado, e agora estamos
buscando desenvolver também outros cases similares a esse, entendendo que esse modelo de projeto sustentável, que já é praticamente obrigatório esse estudo de pegada de carbono na Austrália e na Europa, vai ser praticamente obrigatório no Brasil daqui a alguns anos também. A gente tem alguns clientes canadenses e australianos que já nos procuraram também para desenvolver outros estudos similares a esse, justamente por entender que se faz necessário hoje no mundo que a gente está. Aí era isso, Ari. Acho que pode abrir para perguntas, né? Fica nossos contatos. Fantástico. Maravilha. Pessoal, muito obrigado, assim, foi uma masterclass praticamente aqui, acho que deu para tirar bastante insights. Inclusive, eu queria fazer até as minhas perguntas aqui, a respeito um pouco mais de como que foi esse processo de implementação, né? Porque o que vocês fizeram foi uma coisa pioneira, né? Pouca gente faz isso efetivamente, né? Aplica toda essa metodologia no projeto e mais com esse viés, né? Desde a da concepção, passando pela pré-construção, a obra e depois a operação e manutenção. Eu queria que vocês falassem um pouco desses desafios e um pouco também a respeito da declaração ambiental. Hoje, como que vocês captaram as informações? Quando você vai usar um material específico, esse material ele já tem os dados ambientais, as pegadas de carbono, essas calculadoras que vocês comentaram que foi usada, a EC3, por exemplo, são ferramentas que permitem já te dar esses dados para subsidiar vocês no cálculo. Então, eu queria que vocês comentassem se teve alguns desafios em relação à coleta dessas informações, e quando não teve, como que vocês buscaram, se vocês alimentaram manualmente ou usaram alguma outra estratégia? Quando a gente começou esse trabalho, a gente viu que a gente não tinha todos os quantitativos e muitas vezes a PQ anterior, a planilha de quantidades anterior, não tinha todo o escopo necessário para a gente estudar a obra. Então, a estratégia de utilizar o BIM para chegar num entendimento melhor da engenharia, ter maior controle sobre esses quantitativos, porque a gente não conseguiria extrair eles de forma bidimensional, por conta da complexidade das formas, do concreto envoltório, são formas muito orgânicas que no 2D eu não conseguiria extrair. Então, a gente já partiu pelo BIM justamente para ter essas informações. A gente enxergou uma oportunidade de estudar essa questão de mapear dentro de calculadoras essa questão das emissões, trabalhando com as declarações ambientais e, na verdade, essas calculadoras elas estão conectadas a um banco de dados que chama EcoInvent, que ele já tem essas contribuições. Então, basicamente, você estuda a sua baseline, né, sua pegada de carbono atual, com uma média mundial, que você vai mapeando os materiais que estão presentes no meu modelo. Aí vai muito o entendimento de como que você modela para chegar nessa estruturação da EAP, independente de qual calculadora você vai utilizar, para depois a gente simular os cenários com materiais mais sustentáveis. E depois a gente foi buscar a cotação, foi trabalhar toda a parte orçamentária para ver qual que é o impacto orçamentário, né? Como é que eu viabilizo isso. Você comentou sobre os dados também. O que a gente teve, assim, a parte dessas calculadoras, a gente fez a parceria com uma empresa da Austrália para conseguir trazer. Então, assim, alguns parâmetros dessa calculadora ainda eram internacionais. Hoje, no Brasil, para uma obra desse porte, pelo menos até onde a gente sabe, a gente não tem todos os parâmetros, por exemplo, de um mercado nacional. Eu sei que a Fiesp está desenvolvendo, junto com o Binfor, alguns parâmetros de construção, justamente para poder ter vamos falar assim, uma calculadora de pegada de carbono brasileira específica, porque ele entra no nível de detalhe, por exemplo, do modelo do caminhão que vai fazer a terraplenagem, o diesel que está sendo aplicado e o consumo médio que está sendo adotado no orçamento, por exemplo. Então, é muito detalhe para ele calcular. E aí, nas trocas dos materiais, hoje algumas empresas já têm um material certificado, que é o EPD, que é o que a gente menciona, por exemplo, no concreto com a escória,
o aço da Celor, por exemplo, nesse case, que foi o que a gente usou como exemplo, são materiais onde já foi calculado a pegada de carbono do ciclo de vida de produção desse material. Então, por exemplo, o frete que é utilizado para levar matéria-prima, qual que é a emissão durante o processo de fabricação, todos esses itens, e aí ele já vem com esse certificado. Então, foram alguns materiais, a gente tem essa dificuldade de achar realmente uma fonte confiável para aplicar, mas tem alguns que são os principais fornecedores já estão desenvolvendo. Estou vendo aqui uma pergunta, Ari, você quer ir passando, selecionando, ou como que você... Legal. Eu vou comentar. Só para fechar, eu achei, embora vocês trouxeram aqui o case de descarbonização de uma usina hidrelétrica, esse conceito pode ser muito bem aplicado para outra tipologia de projeto, né? Independente, pode ser até para uma rodovia ou para uma planta industrial, o conceito é o mesmo. E aí, Hoje, que foi até uma conversa interessante nesse sentido que você perguntou. Um desses clientes australianos nossos, ele perguntou se seria possível fazer da operação da mina dele. A gente falou, não, sem problema algum, a gente consegue fazer tanto da implantação ali, da fase de engenharia, durante a implantação, fazer esse estudo de pegada de carbono. E aí depois a gente precisa, aqui que eu quero comentar, olha, eu preciso saber os parâmetros da sua planta, como vai funcionar, por exemplo, a lavra, qual que vai ser o modelo de alimentação de energia, o que vai ter de consumo, seja de qualquer tipo de combustível, e nisso a gente vai fazendo os estudos para conseguir ter também durante o ciclo de vida de operação da mina. E aí, o que a gente conseguiria ter ali? Um estudo de pegada de carbono de todo o ciclo de vida. O que esse projeto vai emitir de carbono, desde a sua concepção até o seu término e encerramento, por exemplo, o fechamento dessa mina. E isso pensando naquele momento que a gente está. E aí, esse mesmo estudo ele tem que ser atualizado, porque às vezes durante o processo de lavra e tudo de uma mina e do ciclo de vida dela, a vida útil aumenta. Então, às vezes pode ter essa necessidade. O que a gente falou é o seguinte, a gente tendo os parâmetros em mãos, é bem tranquilo fazer. Hoje a gente tem aqui na empresa, por exemplo, engenheiros ambientais e engenheiros civis, mecânicos, que conseguem também nos auxiliar para essa parte operacional, entendeu? Durante, vamos supor, que seja de uma mina ou de outro tipo de empreendimento. perfeito. Isso é legal porque quando você fala em modelo BIM, o mais importante é a informação, é os dados que você incorpora e dá essa capacidade aí de vocês fazerem esses estudos, essas análises e ser mais assertivo no planejamento, na orçamentação e até na execução. Muito bom. A gente tem aqui algumas perguntas, tá? Vou começar aqui. O Gustavo Souza, ele perguntou a respeito de um workshop, se a gente faria um workshop envolvendo aí especialistas em hidroelétrica, só que o setor dele, estou entendendo que o setor dele é de siderurgia. A gente pode fazer, sim, obviamente a gente analisa a possibilidade, Gustavo, você pode depois entrar em contato aqui conosco, que a gente conversa um pouco melhor, entende essa sua ideia e a gente planeja aqui algum evento e aí a gente convida o pessoal da Reta e vê a disponibilidade. Tá? Acho que até por vocês tranquilo aí, né, Túlio e Perfeito. Da nossa parte, a gente está à disposição sempre. Pode contar com a gente. Esses estudos aí, Gustavo, como que a gente trata? Os projetos em si, a gente tem que ter um entendimento de como funcionaria o modelo de implantação, a ideia, como seria a construção e tudo, mas é aplicável do mesmo modo do case que a gente mostrou, entendeu? Hoje a gente tem esse da hidrelétrica, que foi um que foi bastante completo. A gente tem desenvolvido alguns para implantação de unidades de mineração, então plantas de beneficiamento, às vezes plantas de filtragem, que são menores, são estudos mais simples, mas funciona de igual maneira. legal. A Franciele aqui perguntou se a análise de pegada de carbono foi feita através de plugins. Aí você já, de certa forma, respondeu ou durante, se você quiser dar um pouquinho mais de detalhes só, A para gente acionar.
a gente testou 2 plugins, né? Um dentro do Visus, para essa calculadora australiana, e a gente testou dentro da ferramenta de modelagem em si, que é o TallyCat, né? Da EC3. Que aí ela já tem uma integração bidirecional que é um pouco mais avançada, que eu já vejo em tempo real. Eu simplesmente sincronizo e já vejo qual que é a redução daquela proposição de modelagem está sendo feita, né? Só que aí Perfeito. Aí a questão, aí eu fico analisando o que está presente no meu modelo. A gente optou na construção do modelo financeiro trabalhar com o CAPEX, porque muitas coisas do meu CAPEX não estão muitas vezes modeladas, né? São serviços. Então, a gente teve uma análise um pouco mais detalhada analisando o CAPEX do que os modelos em si. Eu acho que isso foi importante para a gente estabelecer a meta de redução da engenharia detalhada, para então eu conseguir trabalhar de forma mais eficiente com uma ferramenta igual o Tally. Joia. Legal. O César também perguntou aqui qual que é a principal barreira para a implementação do BIM, né? Essa daqui é uma pergunta do milhão. A gente sabe que para implementar BIM precisa do tripé, né? Processo, pessoas e tecnologia, né? São integradas, uma depende da outra, né? Não tem como eu evoluir tecnologicamente sem ter pessoas capacitadas para fazer o uso dessa tecnologia, e não adianta elas serem capacitadas se não tem processos muito bem definidos, né? Então, são coisas que tem que caminhar junto, e esse nível de maturidade para chegar ao resultado que a Reta chegou é um caminho, uma jornada, né, Túlio e Focura? Não foi da noite para o dia, foi uma série de capacitações, busca de informações, suporte, inclusive a gente apoiando aqui vocês também. Eu queria que vocês contassem um pouco se teve algum desafio, assim, alguma coisa marcante nesse processo todo que, poxa, que exigiu um esforço extra para vocês superarem, né? Se tem alguma coisa, assim, algum ponto de destaque nessa jornada de transformação digital em que vocês passaram. E, inclusive, está passando, né? Não é uma coisa final, né? Não é um projeto começo, meio e fim, né? Esse negócio é vivo, né? Implementação BIM, implementação de uma transformação digital. O que vamos comentar bastante assim, é a persistência. Quando a gente comentou, o setor nosso de inovação tem praticamente 8 anos. Aí o que a gente vê das dificuldades, né? A gente é um setor que a gente trabalha buscando novas tecnologias, então tem que ter esse conhecimento associado. Uma discussão que a gente tem bastante hoje no BIM-Fórum e junto com a estratégia do BIM-BR é justamente quanto à capacitação. Então, hoje, por exemplo, algumas universidades particulares trabalham esses temas já, mas muito pouco. E outro ponto que a gente toca também é de educar o educador. Hoje, muitas vezes, por exemplo, os professores, as universitários não têm um conhecimento tanto da metodologia e da ferramenta, o que dificulta. Mas o processo, por que da persistência que a gente fala? Porque não é um processo que você vê o resultado rápido. A gente compara muito, por exemplo, a troca da prancheta pelo AutoCAD. Não é algo que foi do dia para a noite também, entendeu? Mas hoje em dia não se fala mais de prancheta, a gente entende que vai ser a mesma coisa a longo prazo com o BIM. Então é uma metodologia que traz isso para o centro, para o projeto para o centro. O que a gente ainda tem algumas dificuldades, por exemplo, com capacitação. E um outro problema, uma outra coisa que a gente vem tratando é o custo com software também, porque acaba que é um investimento que a gente faz. E o que é o ponto? O problema em si não é tanto o custo, mas a velocidade e a produtividade que se ganha. Então, quando você tem a mão de obra capacitada, é igual ao AutoCAD, ele mais que se paga, entendeu? Esse modelo BIM. Hoje, então, assim, a gente tem hoje aqui cerca de 6 a 7 profissionais que têm um conhecimento bem amplo já da metodologia e das ferramentas. Então, a gente busca capacitar, busca essa turma. Por exemplo, lá num dos slides que eu apresentei, tem lá, a gente fala dos 250 profissionais, maioria formado na Reta. Então, a gente busca esses profissionais lá na faculdade, recém-formado, e já vai introduzindo, por exemplo, ensinando essas metodologias, as ferramentas, que é a forma que a gente entende que vai capacitar essa turma para a gente conseguir gerar esses produtos. Hoje é difícil a gente encontrar no mercado, por exemplo, profissionais com amplo conhecimento em todas essas tecnologias e áreas, entendeu?
Então, o que a gente busca é justamente formar esses profissionais aqui dentro. Perfeito. E só complementando, Ari, eu acho que um dos diferenciais foi amarrar a modelagem BIM ao processo de contratação que a gente conseguiu nesse case, que muitas vezes os projetos já começam contratando de forma errada, a gente chega com modelos que não têm informação porque eles não foram requisitados, então entender esse processo da ISO e de fato aplicar na prática, mostrando os resultados que a gente conseguiu trabalhando o BIM nessas etapas, né, foi o diferencial, né, um grande desafio que a gente enfrentou. Legal. E a 19650 ajudou vocês a estruturarem isso também, esse modelo de contratação, né? Porque hoje a gente se depara muito com Auner, vou desenvolver o projeto em BIM, mas não especifica muito bem qual que é o nível de informação necessária que eu preciso, qual que é o objetivo do empreendimento, qual que é a função do ativo que vai ser gerado, né? Então, fica coisas muito subjetivas e não muito claro para quem vai ser contratado, quem vai de fato desenvolver o projeto, que posteriormente, se for uma EPCista, vai executar esse projeto. Acho que esse mecanismo, essas normas, essas boas práticas, vêm justamente para ajudar vocês a estabelecerem aí critérios, processos muito mais bem definidos para ajudar os owners consumir as informações que são recebidas e, eventualmente, usá-las para o processo de operação e manutenção, né? Que, se a gente for analisar, o ciclo de vida de um empreendimento, 90% do custo do ciclo de vida do empreendimento está em sua operação e manutenção, né? 10% está lá na obra, está no projeto, tá, enfim, tá nessa parte logística, nessa pré-construção. Mas boa parte do custo, a maior parte, inclusive, está justamente na operação e manutenção. E é onde que o pessoal vai consumir mais informação que foi inserida lá atrás, lá na fase de concepção do projeto. Muito bom. Hoje, até muito nessa linha que você está falando, Ari, uma das principais dificuldades que a gente vê nos nossos clientes é justamente fazer, por exemplo, essa requisição bem feita, fazer um BIM mandate, todos os itens e os requisitos do modelo, e aí a gente tem auxiliado muito nisso. E aí o que acontece? Outro ponto que a gente tem percebido do mercado, a gente tem alguns contratos hoje que é para acompanhamento desse desenvolvimento da engenharia em BIM. Porque a gente conversando com alguns gestores da área de engenharia desses clientes nossos, eles falaram justamente o seguinte: olha, às vezes a gente contrata, pede a especificação e aí vem desenvolvendo, só que no dia a dia a gente não consegue ter a checagem e fazendo o controle certinho, e aí acaba que no final o que recebe não era o que foi comprado, a especificação não estava tão clara, então às vezes a empresa de engenharia que está desenvolvendo consegue argumentar, e aí ele se perde nesse meio. Então, o que a gente tem ajudado desde o começo, ali escrevendo todas as especificações para contratação, depois fazendo essa gestão, ajudando eles a gerir, entendeu? E aí um ponto que a gente toca sempre também é o seguinte: a gente cansa de ver, às vezes, algumas especificações que vêm pedindo um modelo em BIM, só que vai remunerar a empresa, por exemplo, por um equivalente. Então, ainda está divergente algumas coisas. Então, tem que entender, a gente busca trazer até o critério de medição para dentro do modelo, as aprovações dos elementos dentro do modelo, porque aí sim a gente consegue trazer a equipe do desenvolvimento da engenharia para atuar no comum de dados compartilhados ali para a gente conseguir ter esse desenvolvimento de forma correta. Então, tem que mudar, por exemplo, o modelo, adequar, né, o modelo de contratação, especificação, requisição, requisitos e o de remuneração, que aí a gente consegue ter todo o ciclo fechado para conseguir já ter um modelo consistente de engenharia, na engenharia básica, depois na engenharia detalhada e assim por diante. Perfeito, perfeito. Não é só instalar o software e sair operando, né? Tem muita coisa por trás. Exato. E a gente aqui também, né, do lado da Mapdata, também tá para justamente suportar aí os nossos clientes nesse processo de transformação digital por meio das tecnologias Autodesk e os nossos serviços, né? Muito bom. E contando aí com a Reta aí como um parceiro também de alto valor agregado, né? Esses insights aqui ajudam
eventos como esse daqui ajuda a gente ganhar maturidade também no uso do BIM dentro do território nacional. Eu vi que o pessoal aqui falou muito da questão de capacitação, de aprendizado no mundo acadêmico. Bom, ainda, não sei, não me lembro quem comentou aqui a respeito se é obrigatório o uso do BIM, né, no meio acadêmico, ainda não. Eu torço que um dia seja, né, porque é ali que tá sendo formadas as cabeças pensantes, é dali que vão sair coisas novas, então deixar isso estruturado na matriz curricular, né, das universidades, né, não criasse uma disciplina chamada BIM, né, criar integrar isso na grade e falar em todas as aulas, em todas as disciplinas, porque não tem como a gente isolar, não tem como a gente isolar e falar somente de BIM, sem falar de toda a disciplina que contempla topografia, drenagem, né? Se a gente for falar de um projeto de usina hidrelétrica, tem estrutura, barragens, tem eletromecânica, tem milhares de pessoas envolvidas, né? Orçamentistas, engenheiros calculistas, engenheiros de campo, e por aí vai. Então, é muito amplo. Então, a minha vontade de ver um dia no meio acadêmico, em todas as matérias que tiverem, de alguma forma, abordar esse assunto de forma mais sistemática, de forma mais integrada, que eu acho que assim a gente ganha também uma força para superar essa barreira. Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, eu já tenho algumas outras perguntas aqui, depois a gente responde de forma separada, mas está aí o contato do Túlio e do Focuda também para conexão com o LinkedIn, né? Se vocês tiverem também alguma outra dúvida posterior, fiquem à vontade de entrar em contato com a gente aqui com a Mapdata, vai ser um prazer a gente compartilhar essas boas práticas, esses insights com vocês de forma particular, né? Então, a gente pode fazer uma conversa reservada e entender um pouco melhor a necessidade de negócio de vocês, tá? Túlio, Fukuda, vocês têm alguma dúvida, um ponto que vocês gostariam de ressaltar? Da nossa parte aqui é colocar à disposição todo mundo que esteja assistindo, de vocês, qualquer dúvida, qualquer ideia de bate-papo também pode contar com a gente, acionar a gente. Gostaria de agradecer muito você, a Ari, a Mapdata como um todo, toda essa parceria que a gente tem ao longo desse tempo, e o que precisar também pode contar com a gente, que estamos à disposição, e muito obrigado pela oportunidade também de estar debatendo e mostrando esse case para todo mundo. Legal, eu que agradeço aí o tempo e todos os insights que vocês deram aí durante essa apresentação, esse bate-papo, na verdade, né? Foi muito enriquecedor mesmo. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Obrigado, gente. Obrigado, Ari, obrigado a todo mundo que assistiu. Grande abraço, pessoal. Até mais. Um Tchau, tchau. abraço, até mais.